Fala galera, beleza? Nessa aula nós estaremos criando um Game Object, entendendo melhor o que é isso, né? Então vamos lá. Eu estou aqui com o mesmo projeto da última aula aberto, certo? Aqui a gente tem a nossa cena e aqui a gente tem a janela de hierarquia, né? O Hierarchy. Nessa janela da hierarquia nós temos dois objetos, o Main Camera e o Directional Light, né? A câmera e a luz. Percebam que quando eu seleciono um deles, o mesmo objeto que está selecionado na janela de hierarquia é então selecionado na cena, né, na nossa cena ali. Eu posso selecioná-lo por aqui ou clicando e arrastando aqui na cena para selecionar vários objetos, certo? O que acontece? Esses dois objetos, tanto a câmera quanto a luz, eles são Game Objects, ok? Então, tudo que está na cena, tudo que vier a estar na cena é um Game Object, ok? A gente pode definir desta forma. Então, na prática, o cenário o cenário provavelmente vai ser composto de vários Game Objects, o personagem também, enfim, praticamente tudo que estiver na sua cena será um Game Object, né? Tudo que seja selecionável e esteja nessa janela de hierarquia, beleza? Agora você deve estar se perguntando, Wenis, e como é que eu faço para criar um Game Object do zero? Né? Simples, pessoal. Você tem duas formas. Ou você vem aqui em cima no Create e seleciona o tipo que você quer. E quando eu falo tipo, nós temos aqui um Game Object vazio. Ou então um Game Object vazio dentro de um outro Game Object. Nós temos aqui um objeto 3D, um objeto 2D, efeitos, luz, áudio, vídeo, o I, né, que seria a interface, o for e camera, e a câmera, né? O que acontece, pessoal? Nós vamos testar aqui, só para vocês entenderem, nós vamos criar um objeto vazio. Então vamos aqui em Create Empty, nós vamos criar um objeto vazio que não tem nada além de um componente transform. Lembram que eu falei na aula anterior que um componente transform ele sempre estará presente em qualquer Game Object? Por quê? Porque esse componente aqui diz respeito à posição, rotação e escala do objeto na cena. Logo, pensem comigo, se eu crio um objeto na cena, ele obrigatoriamente está em algum lugar, certo? Como ele está em algum lugar, então ele tem uma posição. Mesmo que ele não esteja rotacionado, ele também vai ter uma escala, certo? Ou ele ou a escala padrão de 1, ou é uma escala menor ou maior. Então, ele sempre está em algum lugar. Com isso, o transform sempre que você criar qualquer objeto na cena, ele vai ter um transform. Beleza? É padrão. Como é um objeto vazio, não tem mais nenhum componente, não tem mais nada aqui além do transform. Então, é um objeto vazio na cena, que não faz absolutamente nada, que aparentemente, na prática, ele nem existe. A modo de jogo, é claro, ele não existe. Beleza. Tendo entendido esse conceito, a gente vai criar aqui agora um objeto 3D do tipo cubo, tá? Então, aqui, pessoal, a gente criou um cubo. Quando você quiser focalizar algum objeto na cena, basta você clicar em cima e apertar a tecla F. Ela vai dar um centralize, aí, ela vai centralizar o objeto na sua cena aí, tá? Então, aqui eu criei o meu cubo e olha só, aqui está o nosso cubo, certo? Que eu posso movimentar, eu posso escalonar, eu posso rotacionar, certo? Só lembrando, se você quiser desfazer uma ação, você pode apertar Ctrl Z. Então, rotacionei aqui, não gostei, Ctrl Z, beleza? Então, pessoal, aqui está o nosso cubo. O cubo, por si só, é um Game Object. Só que ele é um Game Object diferente desse outro aqui, ó, que está até do lado, ó. Percebam que esse Game Object que a gente criou, ele não tem nada além do transform, então ele é invisível. Agora, esse cubo aqui que a gente criou, ele tem um Mesh Filter, ele tem um Mesh Render e ele tem um Box Collider. Percebam que a diferença do cubo para o Game Object vazio são de 3 componentes. Então, além do Transform, é claro que sempre vai ter, né? Sempre vai existir. Ele tem um Mesh Filter, que nada mais é do que a camada de mesh desse objeto, certo? Então, se ele é um quadrado, um cubo, quer dizer, vamos abrir aqui, ele vai ter a mesh de um cubo, tá? Ele poderia ser uma cápsula, poderia ser um cilindro, um plano, uma esfera,
ou um quad, por exemplo, né? Isso aqui é o mesh seria o objeto 3D desse objeto, entenderam? Desse nosso Game Object. No caso, vamos deixar cubo aqui, tá? Conforme estava. Essas formas geométricas aqui, elas são por padrão, elas vêm na Unity, tá? Então, isso aqui é uma coisa que toda Unity vai ter, já por padrão. Beleza. Tendo entendido isso, né, que o Mesh Filter ele cuida do objeto 3D daquele Game Object, a gente tem o Mesh Render. O Mesh Render, ele trabalha com o Mesh em si, propriamente dito. Então aqui com o Mesh Render a gente pode ativar ou desativar o Mesh, que seria a camada 3D do objeto, e aqui mais para dentro, em um nível mais profundo, a gente pode modificar as luzes dele ou até mesmo adicionar um material, certo? A gente pode adicionar, esse material seria a textura, tá? Para quem mexe aí com modelagem 3D, ou já criou algum jogo, ou sabe um pouco sobre o mundo do desenvolvimento de jogos, sabe que objetos 3D possuem texturas, certo? Então você adiciona o objeto na cena e depois coloca a camada de textura. Então aqui em Materials a gente pode colocar uma textura nele, tá bom? Aqui a gente tem um Box Collider. O que acontece? Todo objeto por padrão 3D na Unity ele vem com com algum colisor. Pode ser o box, pode ser o de cilindro, tá? Pode ser o polígono, pode ser qualquer tipo de colisor, mas ele sempre vem. No caso aqui do nosso cubo, percebam que ele tem um collider, que são essas linhazinhas verdes aqui, ó. Não sei se está dando para ver, mas ele possui essas linhazinhas verdes em volta do objeto. Isso aqui já vem por padrão, tá? O collider, pessoal, ele é utilizado para a gente trabalhar com a física no jogo, tá? Então a gente pode detectar algum tipo de colisão através do collider. Ou mesmo que a gente não faça nenhum tipo de colisão através da programação, né? Por exemplo, testar se um objeto está batendo no outro, mesmo que a gente não faça isso, a gente geralmente utiliza o collider para trabalhar a física geral do jogo. Então, por exemplo, se eu quiser simplesmente deixar esse cubo caído no chão, eu vou colocar um box collider, se eu quero que ele interaja com o ambiente, tá? Aqui, ó, você pode aumentar o size, que seria o tamanho desse box collider, tá? E configurá-lo aí da maneira que você achar melhor, tá? No collider, quase todos os collider terão uma opção chamada Strigger, tá? Se você marcar o Strigger, esse objeto ele fica invisível, mesmo tendo box collider. O box collider ou qualquer outro collider serve para a gente testar a colisão. Mas às vezes você quer deixar o objeto invisível na cena, só para testar quando o personagem passa por cima, por exemplo, você deixa o Strigger ativado. Claro, isso é só um exemplo que eu estou dando. A gente pode utilizar de várias outras formas também. Beleza? Vou desativar aqui o Strigger. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui com o botão direito na janela de hierarquia e perceba que é praticamente a mesma opção de vir aqui no Create, né? A diferença é que aqui a gente tem a opção de copiar, colar, duplicar, deletar, renomear e selecionar um prefab, tá? A diferença é essa. Então eu posso clicar aqui no cubo, vir aqui e duplicar. Criei dois cubos agora, beleza? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui no objeto 3D um plane, tá bom? Um objeto plano, que seria uma espécie de chão aqui, só para a gente testar. Com esse plane criado aqui, pessoal, a gente vai abaixá-lo, deixá-lo abaixo do nosso cubo aqui, tá? Então, pessoal, aqui a gente já tem uma cena com uma espécie de chão, que seria um objeto plano, e um cubo que está acima dele, beleza? Então aqui, pessoal, a gente já criou, a gente tem uma cena, olha só, com 5 Game Objects, certo? Percebam só, com 5 Game Objects, tá? Então, pessoal, o Game Object em si, ele possui os seus componentes. Olha só, a diferença do cubo para o plano é que o plano já tem um collider do tipo mesh, tá? Que é um collider que ele tem, é como se fosse uma malha, tá? Um collider mais específico aí para objetos que podem ser dobráveis ou que precisam de uma malha, né? Uma verdadeira malha. Ao invés de ser uma linha reta, ele pode ser dobrável, né? Convertido aí, convexo, tá bom? Ok.
Então, resumindo, pessoal, um Game Object é todo objeto que está na cena, tá? Inclusive ele é selecionável se ele estiver na cena e possui componentes, tá? A gente pode definir dessa forma. É um objeto que está na cena e possui componentes. Não importa se é só um transform ou se possui mais coisas. Se ele está na cena, ele é um Game Object, tá? E como vocês perceberam, existem vários. Você pode criar uma esfera, né? Você pode criar um cilindro. E claro, aí você pode estar se perguntando, mas eu vou fazer um jogo só com formas geométricas? Não, isso aqui são as formas padrões que a Unity dá pra gente, tá bom? Formas geométricas padrões. Isso aqui a gente utiliza geralmente para criar protótipos, tá? Protótipos rápidos de jogos. A gente trabalha muito com essas formas geométricas assim, tá? A gente não utiliza muito para criar um jogo em si, tá bom? Mas aí, se você for criar um jogo em si, você vai importar os objetos 3D, as texturas dele, tá? Aí você vai colocá-lo na cena, vai colocar a textura nele, o material, e aí você vai ter uma forma diferente de uma forma geométrica, né? Beleza, galera? Essa aula foi só esse conceito de Game Object, tá bom? Para ela não ficar muito extensa, tá bom? Então você tem vários tipos de Game Object, eu recomendo até que você fuce. Dá uma fuçada aí, cria um por um, só para finalidade de aprendizado mesmo, para você ver o que faz, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai ver os componentes e aí a gente vai adentrar um pouco mais nessas opções aqui que aparecem dentro do Game Object, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado aí dessa aula. Até a próxima aula. Valeu!